Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Tamara sempre teve orgulho de suas raízes. Nascida em uma pequena vila à beira de planícies infinitas, ela cresceu cercada por campos dourados que balançavam ao vento, caminhos ladeados por árvores centenárias e rios cristalinos onde ela adorava molhar os pés durante os verões escaldantes. Esta vila, com suas casas de barro e telhados vermelhos, era mais do que apenas um lugar para ela. Era parte de sua identidade, um espaço repleto de memórias, risos de infância e silêncios pesados. Sua mãe, Adele, era uma mulher forte, respeitada por todos por sua coragem e resistência. Ela criou Tamara sozinha, após a partida repentina de seu pai, de quem nunca se falava. Adele trabalhou duro, matando-se nos campos e com famílias ricas da vila para sustentar sua filha. No entanto, apesar desse amor inegável, uma distância invisível ainda existia entre eles. Adele não era uma mulher delicada. Ela não sabia como dizer eu te amo, nem como expressar suas emoções além de gestos concretos. Um prato sempre cheio, roupas lavadas e passadas, sacrifícios silenciosos que ela nunca mencionava. Tamara aprendeu a decifrar esses gestos e traduzi-los em amor. Mas ela também cresceu com um vazio, uma necessidade de afeto e palavras que Adele não sabia como lhe oferecer. O relacionamento deles era cheio de muitos silêncios. Silêncios pesados, às vezes opressivos, às vezes protetores. Enquanto crescia, Tamara tentou entender sua mãe, romper aquela casca, mas Adele permaneceu um mistério. Uma mulher marcada por um passado sobre o qual ela se recusava a falar. Aos 18 anos, Tamara deixou a vila para continuar seus estudos na cidade, ansiosa por liberdade, descobertas e tudo que a vida na cidade poderia lhe oferecer. Ela não queria acabar como sua mãe, presa em uma existência de sacrifício e resignação. Ela sonhava com um amor que lhe oferecesse o que a ausência do pai e o silêncio da mãe lhe negavam. Foi assim que ela conheceu Julien. Julien era tudo o que ela sempre procurou. Um homem carismático e brilhante, que sabia falar sobre amor, que a fazia sentir que ela era importante. Ele a ouvia, olhava para ela com admiração, valorizava-a. Ele era trabalhador, atraente e tranquilizadoramente calmo. Desde o primeiro encontro, ela sabia que ele faria parte da sua vida. O relacionamento deles foi construído em uma paixão gentil, em um equilíbrio quase perfeito. Com ele, Tamara sentia que era vista, que existia plenamente. Mas bem no fundo dela sempre havia uma sombra, um sentimento vago, uma impressão de que ele nunca lhe pertenceu completamente. Às vezes, ela percebia uma ausência em seu olhar, como se uma parte dele estivesse em outro lugar, em um mundo que ela não conseguia alcançar. Mas ela nunca ousou fazer perguntas. Ela aprendeu a não insistir muito, a não exigir mais do que o outro estava disposto a dar. Apesar dessas dúvidas silenciosas, o relacionamento deles parecia sólido. Aos olhos do mundo, eles formavam uma dupla harmoniosa, um modelo de sucesso e cumplicidade. Certa noite, quando Tamara estava voltando do trabalho, seu telefone vibrou em seu bolso. Ao ver o nome de sua mãe aparecer na tela, seu coração afundou um pouco. Adele raramente ligava. Ela não era de expressar emoções nem de reclamar. Tamara, minha filha, não me sinto bem. Venha me ver, por favor. A voz de sua mãe estava trêmula, estranhamente fraca. Tamara sentiu uma repentina sensação de desconforto tomar conta dela. Adele nunca pediu ajuda. Se ela ligou para ele, algo estava muito errado. Mãe, o que houve? Você está doente? Eu não sei, minha filha. Eu só preciso de você. Um longo silêncio se fez. Tamara hesitou em fazer mais perguntas, mas sabia que sua mãe não diria mais nada ao telefone. Tudo bem, mãe. Chego amanhã de manhã. Ela desligou, com o coração batendo forte. Ao lado dela, Julien a olhava atentamente. Está tudo bem? Ele perguntou. É minha mãe. Ela não está se sentindo bem. Vou vê-la. Julien franziu a testa ligeiramente. Eu vou com você. Tamara balançou a cabeça. Não precisa vir, volto em 2 dias. Julien insistiu, seu olhar fixo nela com uma estranha gentileza. Eu preferiria estar aqui com você. Adele também é como uma mãe para mim. As palavras dele a tocaram. Afinal,
Julien sempre demonstrou grande respeito por Adele. Ele a ajudava a consertar pequenas coisas pela casa quando a visitavam, trazia presentes sem nenhum motivo específico e conversava com ela com uma facilidade que Tamara admirava. Ela sorriu e aceitou. Na manhã seguinte, eles partiram para a aldeia, sem saber que essa jornada perturbaria para sempre o frágil equilíbrio de sua existência. Quando chegaram à aldeia, o sol estava se pondo lentamente, lançando uma luz dourada e melancólica sobre as planícies. O ar estava carregado com aquele cheiro familiar de terra úmida e madeira queimada, uma fragrância que levou Tamara de volta à sua infância, aquelas noites em que ela via sua mãe chegar do trabalho, exausta, mas ereta. Ela sentiu o coração apertar. Apesar dos anos que passou longe daqui, esta vila continua sendo parte dela. Contudo, naquela noite, um estranho pressentimento apertou seu peito, um peso invisível prendeu sua respiração. Julien dirigiu silenciosamente, concentrado na estrada esburacada. Tamara observava as paisagens passarem, com o estômago embrulhado por uma preocupação que ela não conseguia explicar. Ela pensou na voz da mãe ao telefone, seu tom frágil, quase suplicante. Adele não era de demonstrar fraqueza. O carro finalmente parou em frente à casa da minha mãe. Isolada do resto da vila, era cercada por campos e silêncio, como uma ilha perdida no oceano do tempo. Tamara desceu as escadas, seu olhar permanecendo na fachada desgastada pelos anos. Foi então que ela notou um detalhe que a fez franzir a testa. A porta está entreaberta. Ela sussurrou. Foi estranho. Adele era uma mulher cautelosa, sempre desconfiada. Ela nunca deixava a porta aberta, principalmente àquela hora. Um arrepio percorreu sua espinha. Mãe! Ela chamou, movendo-se cautelosamente em direção à entrada. Nenhuma resposta. A casa estava mergulhada num silêncio sinistro, quieta demais, como se estivesse congelada fora do tempo. Tamara sentiu o coração disparar. Ela deve estar lá no fundo do quarto, ela disse, tentando se convencer de que tudo estava normal. Julien colocou a mão levemente em seu ombro. Vou estacionar o carro, ele sussurrou antes de dar um beijo na testa dela. Ela sentiu, mas uma inquietação persistente persistia nela. Ela deu um passo, depois outro, movendo-se lentamente em direção ao quarto de Adele. A porta estava entreaberta. Através da abertura estreita, ela viu uma sombra se movendo. Sua respiração ficou presa na garganta. Uma sensação estranha percorreu o ar, um alarme silencioso gritando em sua mente. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta lentamente. E seu mundo desabou. Diante de seus olhos, seu marido e sua mãe estavam entrelaçados, nus, na cama. Uma imagem que ela não conseguiu entender a princípio. Sua mente se recusou a dar sentido ao que ela viu, buscando desesperadamente por uma explicação racional. Mas a realidade a atingiu como um tapa na cara. O chão parecia desabar sob seus pés. Seu coração batia violentamente contra o peito, como se quisesse se soltar das costelas. Ela se sentiu tonta. Suas pernas tremeram e ela deu um passo para trás, procurando por um apoio inexistente. Sua mãe e seu marido, paralisados, viraram lentamente a cabeça em sua direção. Ela viu pânico imediato nos olhos deles. Julien, o homem que compartilhou sua vida, que sussurrou promessas de amor para ela, estava lá, na frente dela, nos braços da única pessoa que deveria ser intocável. Adele, sua própria mãe, seu sangue, a mulher que lhe deu a vida, que sempre foi distante, mas nunca cruel. Foi uma traição tão profunda que ela mal conseguia respirar. Com um nó na garganta, ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um silêncio pesado caiu, um silêncio mortal. Foi Adele quem primeiro quebrou o silêncio glacial. Tamara, eu posso te explicar tudo, ela gaguejou, com a voz trêmula, quase implorando. Tamara piscou, sentindo o estômago embrulhar. Explicar? Como isso poderia ser explicado? Como tal traição pode ser justificada? Ela lentamente voltou seu olhar para Julien, esperando, num último impulso insano, ver remorso, vergonha, uma imploração silenciosa. Mas ele olhou para baixo, incapaz de olhar para ela. Depois desse silêncio pesado que pareceu durar uma eternidade, foi Adele quem finalmente quebrou o silêncio. Sua voz, normalmente firme, agora estava trêmula, fraca, como uma folha ao vento. Não é o que você pensa. Ela respirou,
quase inaudivelmente. Um arrepio percorreu a espinha de Tamara. A voz de sua mãe, a voz que ela sempre percebeu como um refúgio de força, parecia estranha. Um arrepio percorreu seus membros, uma certeza crescente se impôs sobre ela. A verdade que estava prestes a emergir não seria nada do que ela jamais havia imaginado. Não é isso que eu penso. Tamara gritou, sua voz ecoando como vidro quebrado no ar. As palavras explodiram na sala, fazendo as paredes tremerem. Seus braços tremiam com o esforço de conter a tempestade que se formava dentro dela. Lágrimas quentes, como fogo, escorriam pelo seu rosto, enquanto seu coração batia forte. Não era possível que a mulher que lhe dera vida, que o criará e protegera, estivesse ali, na cama do marido, numa intimidade tão cruel quanto indescritível. Ela olhou fixamente para a mãe, tentando desesperadamente ler um traço de remorso, de arrependimento, em seus olhos. Mas, em vez disso, Adele desviou o olhar, abaixando a cabeça como se não conseguisse encarar a dor que havia causado. Julien e eu. Temos um passado, Adele confessou com a voz embargada, o olhar desconfiado, como se suas palavras não tivessem mais peso. Tamara ficou ali paralisada, com os olhos arregalados de confusão. Um passado. Ela deu um passo à frente, quase encolhendo sob o peso da incompreensão e da raiva que reviram seu estômago. Um passado. Ela repetiu, sua voz embargada em uma explosão de raiva. As palavras escaparam dela com uma violência que ela nunca se permitiu. É só isso que você tem a dizer? Um passado. Seus braços tremiam como folhas agitadas pelo vento. E esse passado, você não pôde me contar antes? Julien, normalmente tão calmo e sereno, não conseguia mais ficar em silêncio. Suas mãos tremiam levemente, revelando seu desconforto. Era como se o peso da verdade o estivesse prendendo em suas próprias mentiras. Antes de conhecer você, Adele e eu, tínhamos um relacionamento. Eu não sabia que ela era sua mãe, ele admitiu com uma voz hesitante. As palavras de Julien eram pedras atiradas no lago calmo de sua existência. Tamara os ouviu, mas eles pareciam irreais para ela. Ela se sentia uma estranha em sua própria vida. O chão sob seus pés estava instável. Como ela pôde acreditar nessa desculpa? Como um homem que ela amava, com quem ela havia se casado, poderia fazer tal revelação a ela agora? Ela então caiu na gargalhada amarga, quase histérica. Você quer que eu acredite que você dormiu com minha mãe sem saber quem ela era? Ela disse, com a voz distorcida pela dor e pela loucura. Julien abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Tamara examinou seu rosto, procurando por um vislumbre de sinceridade, mas encontrou apenas vergonha. A vergonha de um homem preso na rede de uma verdade distorcida demais para ser verdade. Adele respirou fundo antes de continuar, suas palavras pesando como bolas de ferro. Quando você me apresentou Julien, eu soube imediatamente quem ele era. Mas fiquei quieto, por vergonha, por medo de perder você. As palavras ecoaram no ar, um veneno lento fluindo por suas veias. A dor penetrou em seu coração, uma adaga afiada, destruindo todas as ilusões. Tamara fechou os olhos por um momento, tentando afastar a onda de choque que a percorria. Mas tudo em sua vida estava se desintegrando em pó invisível. Suas memórias, seus sonhos, tudo que ela pensava ser sólido, era apenas um castelo de areia. Ela sentiu seu mundo desmoronar, desintegrar-se ao seu redor. Cada momento passado com Julien, cada momento de cumplicidade, cada promessa de um futuro compartilhado, tudo era uma mentira. O casamento deles, a vida deles juntos, não havia uma base sólida, nada além de mentiras e sombras. Ela não passava de uma marionete nas mãos de dois atores cujos papéis já haviam sido escritos muito antes de ela nascer. Ela encontrou o olhar de Adele novamente, uma última vez, talvez buscando uma explicação, alguma forma de redenção, mas nada aconteceu. O silêncio caiu novamente. Um silêncio pesado, quase sufocante. Tamara deu um passo para trás. Sua voz, gélida, então ressoou como um julgamento final. E agora? Ela perguntou com uma voz rouca, quase estrangeira. As palavras pairavam no ar, mas ninguém parecia saber como responder. Um longo silêncio. Tamara sentiu uma última pontada de raiva desaparecer dentro dela.
Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela piscou para contê-las antes que pudessem revelar sua fraqueza. Ela se endireitou, sentindo o peso da traição esmagando suas entranhas. Sem dizer mais nada, ela se virou e se afastou daquela cena que não tinha mais significado algum. Cada passo que ela dava afastava mais de sua mãe, de seu marido, de tudo que ela já havia conhecido. Tudo estava desmoronando ao seu redor, deixando para trás um mar de ruínas. A porta fechou-se suavemente atrás dela, mas lá dentro tudo já estava destruído. Os dias que se seguiram foram uma longa espiral de dor e confusão para Tamara. Todas as manhãs ela acordava com a sensação de ter perdido algo precioso e insubstituível. A dor da traição ainda estava lá, crua e penetrante, uma ferida aberta que não cicatrizava. Ela se sentiu abandonada, não apenas pelo marido, mas pela pessoa que lhe deu a vida. Ela continuou se perguntando o que poderia ter dado errado, o que ela tinha feito para merecer isso. Uma sensação vertiginosa de incerteza tomou conta dela, como se tudo o que ela achava que sabia tivesse desmoronado em um instante. Ela buscou refúgio com uma amiga próxima, uma mulher forte e atenciosa chamada Sara. Ele era a única pessoa a quem ela ainda tinha coragem de abrir seu coração. Tamara foi até lá em silêncio, com o rosto marcado pela exaustão. Sara a abraçou sem questionar, sabendo que a dor da amiga era maior do que qualquer explicação possível. Nos primeiros dias, Tamara permaneceu presa em um silêncio doloroso, desconectada do mundo, vagando em uma névoa espessa onde cada pensamento parecia pesado demais para suportar. Ela evitava as ligações da mãe e de Julien, incapaz de lidar com suas vozes, seus pedidos de desculpas, suas explicações, ou a falta delas. Ela não era nada mais que um corpo respirando, uma alma perdida em um vazio que ela não sabia como preencher. A raiva se misturou à tristeza, e um profundo sentimento de traição se instalou em cada fibra do seu ser. Ela se sentia quebrada, despojada de sua própria identidade. O amor que ela sentia por Julien, a admiração que ela sentia pela mãe, tudo isso de repente parecia fútil e irreal. Como ela pôde ser tão ingênua, tão cega pelo amor que sentia pelos dois? Mas à medida que os dias se estendiam em lenta agonia, um vislumbre de esperança perfurou a noite sem fim. Tamara, em seus momentos mais sombrios, começou a refletir. Ela percebeu que, embora não tivesse controle sobre o que havia vivenciado, ainda tinha controle sobre seu futuro. Ela não deveria ser uma vítima. Ela entendeu, com uma clareza brutal, que deixar essa traição definir sua vida seria a última concessão àqueles que a machucaram. Era a hora, ela pensou, de começar a se reconstruir. E para fazer isso, ela teve que emergir da sombra do seu sofrimento, libertar-se das correntes invisíveis que havia colocado sobre si mesma e aceitar a cura. Certa tarde, enquanto caminhava sozinha por um parque, seu olhar pousou em um banco, e uma ideia, tão simples quanto comovente, criou raízes nela. Ela precisava trilhar um caminho de cura. Começaria confrontando-se consigo mesma. Ela decidiu procurar terapia, um primeiro passo para aceitar e libertar seu coração. Cada sessão era um confronto com seus próprios demônios. Houve dias em que ela se sentiu mais frágil do que nunca, outros em que encontrou uma nova força dentro de si, quase insuspeita. O terapeuta a ajudou a entender que seu sofrimento não era um fardo que ela tinha que suportar sozinha, que a culpa e a vergonha não eram dela, mas parte do que havia sido imposto a ela. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça foram se encaixando e uma nova imagem surgiu, a de uma mulher capaz de transformar a dor em algo mais poderoso que o sofrimento, uma força de resiliência. Tamara também se aventurou em uma jornada sozinha, longe de tudo. Uma viagem por paisagens desconhecidas, um desafio externo que refletia sua busca interior. Ela visitou lugares que sempre sonhou em conhecer, mas nunca teve coragem de explorar sozinha. Essa viagem, muito mais que uma simples fuga, se tornou um momento de autodescoberta. Cada paisagem, cada encontro com estranhos, cada dia passado longe de sua vida anterior, permitiu que ela se reconectasse com seus desejos, seus sonhos e com aquela pequena voz interior que ela havia deixado de lado por muito tempo. A solidão se tornou sua cúmplice, e ela percebeu que não precisava do amor dos outros para se sentir completa. Ela se reencontrou. Aos poucos, uma Tamara diferente, mais forte, mais clara em suas escolhas, emergiu das cinzas da antiga. Ela havia retomado as rédeas de sua vida. E acima de tudo, ela entendeu que o poder de curar estava dentro dela. Ela não podia apagar o passado, mas podia, e devia,
dar a ele um novo lugar em sua vida. O peso da traição, embora ainda presente, não era mais um fardo que ela carregava com resignação. Ela escolheu deixá-lo para trás e reconstruir sua própria lenda. 1 ano depois, Tamara estava irreconhecível. Seu olhar havia mudado. Não havia nenhum vestígio da mulher destruída que ela havia sido. Ela sorria com frequência, não por obrigação, mas porque havia encontrado paz interior. Ela era gentil e indomável, como um rio que, depois de resistir a uma tempestade, continua seu curso em completa serenidade. Ela não era mais vítima da traição do marido e da mãe, mas uma mulher livre. Uma mulher que aprendeu a se levantar e a se redefinir. Ela havia escolhido viver. E, mais do que tudo, ela entendeu que não escolhemos as traições que sofremos, mas sempre escolhemos como responder a elas. Ela escolheu responder com resiliência, com amor próprio, com reconstrução. E nada, nem ninguém, jamais poderia tirar isso dele.